Existe um tipo de perda que quase ninguém percebe quando acontece. A gente começa a conquistar coisas, começa a crescer, avançar e, sem perceber, vai se afastando de quem realmente é. E talvez uma das perguntas mais importantes da nossa vida seja esta: será que estamos crescendo sem abandonar a nossa essência? Se essa mensagem fizer sentido para você, já deixa seu like e comenta aqui embaixo uma palavra que represente quem você deseja se tornar. Isso também pode ajudar outras pessoas a encontrarem este vídeo. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 22 de Josué. Mas não vamos ficar presos apenas na história. Vamos olhar para o princípio que existe por trás dela e trazer esse ensinamento para a nossa vida, para nossas escolhas, nossos relacionamentos, nossa prosperidade e para a forma como nós estamos construindo o nosso caminho. No capítulo de Josué 22, algumas tribos de Israel estavam encerrando uma etapa importante. Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés tinham cumprido a missão que haviam assumido. Eles ajudaram os outros a conquistar a terra e agora estavam liberados para voltar para suas casas. Josué reconhece o esforço deles, abençoa aquelas pessoas e diz algo muito importante. Eles estavam voltando levando riquezas, animais, prata, ouro, bronze, roupas e muitos bens. Ou seja, estavam retornando depois de uma missão cumprida e com prosperidade. Mas Josué faz um alerta e ele basicamente diz: vocês estão prosperando, vocês conquistaram, agora não se esqueçam dos princípios. Isso é muito forte, porque conquistar alguma coisa é uma etapa. Continuar sendo quem somos depois da conquista é outra. Às vezes pensamos que nosso maior desafio é chegar, é conseguir, é conquistar, é ganhar mais dinheiro, construir um negócio, ter liberdade, melhorar a vida, realizar um sonho. Mas existe uma pergunta ainda mais profunda. Quem nós vamos nos tornar quando tudo isso chegar? Porque o dinheiro pode ampliar aquilo que já existe dentro de nós. Poder pode ampliar, reconhecimento pode ampliar, liberdade também pode ampliar. Se temos equilíbrio, podemos fazer muito bem. Se temos sabedoria, podemos usar os recursos para construir. Mas se perdemos nossa direção, aquilo que deveria nos libertar pode acabar nos dominando. Por isso a prosperidade precisa caminhar junto com a consciência. Riqueza precisa caminhar junto com a sabedoria. Liberdade precisa caminhar junto com a responsabilidade. E sucesso precisa caminhar junto com o propósito. Talvez esse seja um dos primeiros ensinamentos deste capítulo. Não precisamos escolher entre prosperar e permanecer fiéis à nossa essência. Podemos fazer as duas coisas. Nós podemos crescer sem perder nossos valores, podemos ter dinheiro sem ser controlado pelo dinheiro, podemos conquistar liberdade sem esquecer das pessoas, podemos construir uma vida extraordinária sem abandonar aquilo que acreditamos. Isso também faz parte do que estamos desenvolvendo aqui para o nosso despertar. Despertar não é fugir do mundo, não é rejeitar a prosperidade, não é pensar que dinheiro é errado, é aprender a colocar cada coisa no seu lugar. O dinheiro deve servir à nossa vida e não a nossa vida servir ao dinheiro. O trabalho deve ser uma ferramenta de construção. Ele não precisa consumir toda a nossa existência.
A prosperidade deve ampliar a nossa liberdade, nossa paz e nossa capacidade de fazer o bem. Agora existe outro ponto muito interessante nesse capítulo. Quando aquelas tribos estavam voltando para suas terras, elas construíram um altar. As outras tribos viram aquilo e entenderam que elas estavam se afastando de Deus. A situação ficou tão séria que quase aconteceu uma guerra. Perceba isso, as pessoas viram alguma coisa, criaram uma interpretação e quase entraram em conflito por causa dessa interpretação. Mas quando foram conversar, descobriram que a intenção era completamente diferente. Aquele altar não havia sido construído para abandonar Deus. Ele era um testemunho. Aquelas tribos tinham medo de que no futuro seus filhos fossem considerados separados do restante do povo. Então construíram algo para lembrar. Nós também fazemos parte. Olha como isso conversa com a nossa vida. Quantas vezes nós sofremos porque alguém interpretou errado uma decisão nossa? E quantas vezes nós mesmos fazemos isso com outras pessoas? Vemos uma atitude, escutamos uma frase, observamos uma situação e rapidamente criamos uma história dentro da nossa cabeça. A pessoa não gosta de mim, ela faz isso para me prejudicar, eu não sou valorizado, não acreditam em mim, eu não sou capaz. E muitas vezes nem verificamos se aquilo é verdade. Criamos uma interpretação e começamos a viver como se ela fosse um fato. Aqui existe uma prática simples que pode mudar muita coisa na nossa caminhada. Antes de reagir, podemos perguntar: o que realmente aconteceu? O que eu estou interpretando? Eu tenho certeza ou estou apenas supondo? Isso vale para relacionamentos, para negócios, família, amizades e até para a forma como enxergamos a nós mesmos. Porque muitas das crenças que carregamos nasceram de interpretações. Talvez alguém tenha dito alguma coisa quando éramos crianças, talvez tenhamos fracassado alguma vez, talvez tenhamos passado por uma experiência difícil e dali nasceu uma conclusão. A conclusão de que eu não consigo, isso não é para mim, dinheiro é difícil, não mereço prosperar, tenho que aceitar essa vida. Só que uma experiência não define nossa identidade. Um erro não define nossa capacidade. Uma fase ruim não determina nosso futuro. Aqui entra outro princípio do nosso despertar. Precisamos separar aquilo que aconteceu conosco daquilo que nós somos. Talvez tenhamos fracassado, mas nós não somos um fracasso. Talvez tenhamos perdido dinheiro, mas isso não significa que não podemos prosperar. Talvez tenhamos tomado decisões erradas, mas podemos aprender, podemos mudar, podemos amadurecer. Nossa essência é maior do que um momento da nossa história. E talvez o altar de Josué 22 possa representar exatamente isso para nós. Um lembrete, algo que diga: não se esqueça de quem você é. Nós também precisamos criar nossos próprios lembretes. Não estou falando necessariamente de construir alguma coisa física, pode ser algo muito simples. Podemos escrever os nossos princípios, podemos definir aquilo que não queremos negociar,
podemos lembrar dos nossos dons, podemos identificar aquilo que naturalmente fazemos bem, podemos escrever a vida que queremos construir, podemos perguntar quem eu sou quando ninguém está me dizendo quem devo ser. Essa pergunta merece reflexão, porque muitas pessoas passam anos vivendo personagens. O profissional que outros esperam, o comportamento que a família aprova, a vida que a sociedade considera correta, e aos poucos a própria voz vai ficando mais baixa. Por isso, encontrar nossa essência não significa inventar uma nova pessoa. Muitas vezes significa retirar aquilo que foi colocado sobre nós. Os medos, culpas, comparações, expectativas, crenças. E começar a perceber aquilo que sempre estava ou sempre esteve ali. Nossos talentos, nossa maneira de pensar, nossa forma de criar, nossa sensibilidade, nossa coragem, nossa capacidade de servir, nossa forma única de contribuir. Imagine alguém que nasceu com facilidade para ensinar, mas passou a vida inteira acreditando que precisava seguir outro caminho porque aquilo parecia mais seguro. Por fora, talvez, estava tudo certo, tinha trabalho, renda, rotina, mas por dentro um vazio. Talvez o problema não seja a falta de sucesso, talvez seja a falta de alinhamento. Quando começamos a usar aquilo que temos de melhor, algo muda. O trabalho ganha outro sentido, o dinheiro ganha outro sentido, o tempo ganha outro valor e a vida começa a parecer mais nossa. E prosperidade com propósito é exatamente isso. Não é apenas acumular, é crescer usando aquilo que recebemos, criar valor, servir, construir, compartilhar, ter liberdade, ter tempo, ter saúde, ter paz e poder olhar para a própria vida e reconhecer: eu estou vivendo uma vida que faz sentido para mim. Então, se hoje nós quisermos transformar essa mensagem em algo prático, podemos começar com 3 decisões. A primeira é lembrar quem somos. Quais são os nossos valores, nossos talentos, o que fazemos bem, o que nos traz vida. E segundo é identificar o que estamos carregando que não pertence à nossa essência. Pode ser medo, culpa, comparação, necessidade de aprovação, alguma crença antiga. E terceiro é crescer sem abandonar nossos princípios. Antes de qualquer decisão, podemos perguntar: isso me aproxima ou me afasta da pessoa que eu quero ser? Essa pergunta pode evitar muitos caminhos errados. Josué 22 nos mostra pessoas que estavam prosperando, voltando para suas terras e entrando em uma nova fase. Mas elas entenderam que precisavam preservar sua identidade. E talvez essa mensagem seja para nós hoje. Não importa o quanto a vida cresce por fora, não podemos diminuir por dentro. Que nossas conquistas não nos afastem da nossa essência. Que nosso dinheiro não compre nossa liberdade. Que nosso trabalho não roube a nossa vida toda. Que a opinião dos outros não determine nossa identidade. E que nenhum erro do passado tenha poder para decidir aquilo que ainda podemos nos tornar. Podemos prosperar, podemos construir riqueza,
podemos viver com liberdade, podemos ter sucesso, mas podemos fazer tudo isso permanecendo conectados com aquilo que existe de verdadeiro dentro de nós. Porque talvez o maior sucesso não seja apenas chegar longe. Talvez seja chegar longe e ainda reconhecer a pessoa que chegou lá. Nunca se esqueça de quem você é. E enquanto estiver crescendo, lembre-se, prosperar de verdade é ter mais, sem precisar perder a si mesmo no caminho. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que esteja crescendo por fora, mas precisando reencontrar quem é por dentro. E se você quer continuar caminhando conosco nesta jornada do despertar para uma vida mais livre e mais próspera, inscreva-se no canal, ative o sininho. Nos próximos vídeos nós vamos continuar descobrindo princípios simples que podem transformar a forma como pensamos, escolhemos e vivemos. Até o próximo vídeo.